Nerds Emerginasa, bebê, vamos para mais um vídeo de resumo com questões sobre indução magnética. Ó, gente, eu tenho que saber sobre indução. São duas leis muito importantes. É a lei de Faraday, te liga aí, e a lei de Lenz, que chega a ser indissociável, mas a gente separa aqui para ficar melhor de entender, tá? A lei de Faraday fala que para que ocorra a indução, isto é, para que o indutor cause uma corrente induzida em algum outro condutor, é preciso que haja variação do fluxo. Então, a variação do fluxo magnético vai fazer surgir um campo induzido ou uma corrente induzida. Beleza? E para que ocorra a variação do fluxo, como o fluxo magnético é calculado assim, ó, o fluxo é o famoso Bacossano, ou Bacossano, né? Então, o B é o campo magnético, B é o campo. O A é a área por onde está passando a corrente. E o θ é o ângulo que a espira, que eu quero fazer com que passe corrente induzida, faz com a normal por onde passa o campo magnético. Então, aqui é o ângulo formado entre a espira, que eu quero que passe eu quero que circule a corrente induzida, e o fluxo magnético. Então, está aqui as linhas de indução, por exemplo, de indução. Lembrando que ela sempre sai do norte e vai na direção do sul, né? As linhas de indução do campo magnético. E aqui eu tenho uma espira, isto é, um condutor, por onde eu quero que passe a corrente, ou no sentido horário, ou no sentido anti-horário, tá? Então, o que que eu faço? Para que esse campo magnético, passando pela espira, faça surgir na espira uma corrente, é preciso que ele varie. Para ele variar, para o fluxo magnético variar, ou a intensidade do campo varia, ou a área da espira varia, ou o ângulo começa a variar. Ou seja, eu pego a espira e giro na direção do fluxo. O fluxo aqui, e a espira vai girando perpendicularmente a isso, né? Pegando hora mais e hora menos campos de indução. Então, é isso que a fórmula está me falando, né? Então, para que ocorra corrente induzida, repetindo, ou o campo varia, ou a área varia, ou o ângulo varia. Então, por exemplo, olha que figura interessante essa daqui. Achei tão legal essa daqui. Ó. Essa aqui eu achei legal. Se liga aí, ó. Então, o que que eu faço? O que que eu faço para que ocorra a corrente induzida sem analisar a lei de Lenz ainda, né? Só a lei de Faraday. Ó, gente, se eu fizer com que o ímã perto da espira se mexa, ora se afaste, ora ele se aproxime, eu estou fazendo com que linhas de indução passe mais ou passe menos pela espira. Então, movimentação é uma boa, porque varia, que vai fazer variar o campo local. É o mais comum aparecer em questões. O outro, fazer o ângulo se modificar. Eu pego a espira e eu giro ela, né? Eu giro passando hora mais campo, hora menos campo. Então, aqui é a variação do ângulo. Olha lá, variação do θ. O outro aqui é fazer com que a corrente que passe por o indutor. Ó, aqui o indutor. E aqui expira induzida, né? Que eu quero que apareça a corrente. Repito, ela que está ligada aqui a um amperímetro, né? Então, o que que eu faço no indutor? Eu faço com que a resistência dele varie. Se a corrente varia, se a resistência varia, a corrente varia. E aí eu faço com que apareça lá no induzido mais ou menos campo magnético. Então, a saída é fazer a corrente ou a resistência variar. Aí eu mudo o campo magnético por consequência. E a outra, que é menos comum em questões, é fazer variar a área da espira, deixar a espira maior ou menor, e aí eu faço com que o campo magnético passe mais ou menos pela espira, variando o campo, varia, obviamente, o fluxo e, portanto, aparece uma corrente induzida. Então, muito massa essas leis, né? Muito bom esses exemplos aqui, tá? Então, é isso com relação à lei de Lenz, né? O que que Lenz fala? Vou botar aqui mesmo. O Lenz fala o seguinte, ó, que o sentido da corrente, ora horário, ora anti-horário, na espira induzida, nesse carinha aqui, ó, deixa eu botar aqui ele aqui, ó.
Então, o sentido da corrente, se é horário ou anti-horário, aqui na espira, que eu quero induzir o aparecimento da corrente elétrica, né? Pois é, o sentido depende de como esse fluxo está variando, né? De toda maneira, a variação ou o sentido da corrente está escrito. O sentido da corrente induzida é sempre no sentido de não deixar o fluxo variar como ele quer variar. Então, não deixar o fluxo magnético variar. Esse é o ponto da aula de hoje. Ponto que eu vou bater aqui um bisuzinho. São dicas muito legais para agilizar nas questões, tá bom? Olha esses exemplos aqui, top, que eu trouxe para vocês. Te liga aí. Aqui. Olha esse exemplinho aqui, ó. São dois exemplinhos. Eu quero saber como é que está a corrente lá na espira. E vamos lá. Eu estou vendo que o campo magnético ele está indo na direção da espira. Olha a setinha vermelha aqui, né? Rosa, né? Então o norte está indo na direção dele. Então, se o norte está indo, aqui surge uma corrente induzida. Olha aqui a corrente induzida. Fazendo de tudo para esse norte não vir. Então, se o norte está indo, aqui também vai surgir o norte. E quando tu bota umas pontinhas aqui na letra N, você nota que o sentido aqui está sendo no sentido anti-horário. Norte anti-horário. Tá aqui, por isso que vai para lá, né? A minha corrente elétrica no amperímetro. Mesma coisa aqui, ó. Veja que o norte está fugindo. Se o norte está fugindo da espira, surge uma corrente induzida, fazendo de tudo para o norte não fugir, ou seja, sul no sentido sul. Se botar aqui umas pontinhas bem na ponta da letra S, aí você nota que o sentido está sendo o sentido horário e vem para cá, para o outro lado, a ponteira do amperímetro. Legal, né? Mais um exemplo. Te liga aí. Ó, esse aqui é um pouquinho mais, mas eu consigo te ensinar de boa aqui mesmo no vídeo aqui, porque tem tridimensional, regra da mão direita, essas coisas. Olha, eu tenho vendo aqui um circuito indutor e lá embaixo tem um circuito induzido. E eu quero saber que se eu variar essa resistência, chamada de reostato, o potenciômetro, né? Então, se eu variar essa resistência, lá embaixo vai surgir uma corrente induzida para onde? Então, ó, se a resistência, por exemplo, diminuir, vai passar mais corrente. Então a corrente ela está aumentando. Então se essa corrente indutora, se essa corrente do indutor aumentar, obviamente que o campo magnético vai aumentar, beleza? Então não esquece, corrente aumentando, campo aumentando. Então essa corrente do indutor, ela tá assim, ó. Ela tá, a corrente do indutor. Ela tá no sentido horário. Então, quando eu fizer a regra da mão direita, que eu botar esses dedos no sentido da corrente, eu vejo que o campo magnético do indutor, ele tá aqui, ó, na parte de cima. Ele tá entrando, campo de entrada. Aqui embaixo da espira do indutor, ele tá saindo. Olha lá, ó. Aqui o indutor. Então, bem aqui assim, tem um campo magnético do indutor de entrada, né? Ele entra por aqui, ela é assim para baixo, né? Ó, né? Ó, ele é assim, ó. Então, aqui está de entrada. Olha o campo magnético do indutor nessa espira de baixo de entrada, né? Tá assim, campo do indutor. Então, se esse campo magnético do indutor ele está aumentando, porque a corrente está aumentando, porque a resistência está diminuindo, surge, portanto, nesse induzido uma corrente induzida, porque o campo magnético do induzido é sempre no sentido de não deixar esse campo magnético do indutor aumentar como ele quer aumentar. Então, se ele é entrando e ele está aumentando, eu tenho que fazer de tudo para isso de entrada não aumentar, né? Então, se esse de entrada ele está aumentando, vai surgir um campo de saída, campo induzido, induzido. Então, quando eu boto o dedão aqui para cima, eu vejo que a corrente que aparece é essa daqui, ó. É uma corrente induzida
induzida no sentido anti-horário. Legal, né? Então, como é que é? A lei de Faraday, eu apliquei aqui, ela fala que se o campo magnético variar, vai surgir uma corrente induzida lá no induzido, né? Pois é, já a Lenz fala no sentido da corrente, que essa corrente induzida, o sentido dela é sempre para fazer o campo do indutor não deixar ele variar, não variar como ele quer variar. Então, não variar como ele quer variar. Beleza? É uma perca e ganho de energia, né? Daí essa lei de Lenz é tão útil nas questões. Vou fazer mais para tentar esclarecer ainda mais. Deixa eu ver aqui, mais essa. Deixa eu ver aqui mais uma. Tá na tela. Olha lá. Eu estou vendo que esse ímã aqui da letra A, ele está fugindo, o norte está escapando. Então, se o norte está fugindo, aqui, claro, vai surgir o sul para fazer de tudo para o norte não fugir. Então, a corrente aqui é no sentido horário, né? PRQ, PRQ ou RQP, né? A corrente, sentido horário. Já aqui o sul está indo embora. Então, se o sul está indo embora, aqui surge o norte, fazer de tudo para o sul não ir embora. Um outro bisuzinho legal, sem raciocinar mais com a lei de Lenz, o polo induzido que surge aqui é sempre no sentido de onde a seta aponta, ó. Para onde a seta aponta é a minha resposta. Eu acho que o Lenz vai ficar muito chateado com esse bizu, viu? Olha para onde o sentido da seta que já foi. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui mais uma. Essa daqui. Opa, eu tenho aqui o indutor, e mais uma vez, ó, eu tenho aqui o indutor e eu tenho aqui o induzido. Olha lá, ele está dizendo a questão que uma resistência, qual o sentido da. Quando a resistência R diminui, olha, se essa resistência diminui, a corrente ela aumenta e o campo do indutor, claro, aumenta. É uma, ela está aqui no sentido aqui, ó. Sim, essa corrente, né? Porque ela é do menos para o mais lá na bateria. Aí eu boto o dedão aqui nela e eu dou um abraço no fio. A corrente aqui, desse lado do fio, vai ser de saída. Olha a corrente do indutor. Aqui é a corrente, o campo magnético do indutor, né? Olha o campo do indutor. Ele está aumentando. Se ele está aumentando, tem que surgir um campo magnético fazendo de tudo para esse campo do indutor não fazer o que ele quer fazer. Então, se ele está aumentando e é para fora, tem que surgir um campo magnético do induzido para dentro, para não deixar ele aumentar como ele quer aumentar. Legal, né? Aí, assim sendo, quando eu boto o dedão entrando, eu dou uma volta, eu encontro a corrente aqui no sentido horário, né? Corrente do induzido. Muito doido isso, né? Você faz com que o campo magnético no indutor varie, e longe disso, num outro fio, longe desse, a corrente surge, fazendo de tudo para aquela corrente não variar como ela quer variar. É meio filosófica a ideia, né? Então é isso. Ver se tem mais um aqui. Tem não. Gostaram? Acho legal essa lei de Lenz e a lei de Faraday. Tamo junto. Gostaram do vídeo? Curte aí, hein? Remédio NASA. Fui.